Olá, meu irmão, minha irmã, solenidade de Pentecostes. Uma alegria estarmos juntos aqui nesse nosso canal do YouTube para a nossa homilia diária. Eu quero acolher quem me encontra pela primeira vez e já te convidar aqui ao longo desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, joinha, like, comentário. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas esse domingo, dia 19, é um dia especial aqui na minha paróquia, o Santuário São José de Alto Piquiri. Então, antes aqui da nossa meditação, rapidinho na sua tela, a programação do sábado à noite e domingo de manhã, porque não sei exatamente que horas você está vendo, mas você pode estar aqui conosco. Ó. Temos a vigília de Pentecostes nesse sábado e no domingo também a missa de Pentecostes, mas por ser dia 19, também a missa do Impossível com São José. Após essa missa, eu vou junto com o povo, com os peregrinos do Brasil inteiro e de fora do Brasil, peregrinar nas nossas capelas aqui, na nossa área rural. Olha, é um dia maravilhoso. Vai ter almoço aí pelo meio. Se você não pode ficar o tempo todo, fique um pouco, enfim. Quiser estar aqui, São José vai te acolher de braços abertos, tá bom? Para nossas missas desse final de semana. Queridos, a solenidade de Pentecostes desse ano, né? Você vai perceber aí na sua paróquia, sobretudo quem vai na missa do sábado, agora se celebra assim, né? A missa do sábado no formato vigília, são 4 leituras, 4 salmos, e o domingo, então, não é exatamente a mesma missa do sábado. Ambas, neste caso, neste final de semana, cumprem com o preceito. Você foi no sábado ou no domingo, tá bom. Quiser nas duas, melhor. E de modo que o evangelho, então, né? Os evangelhos, eles estão muito unidos às leituras. O evangelho do dia mesmo de Pentecostes, do domingo, vai ser o mesmo evangelho lá do segundo domingo da Páscoa, quando Jesus entra, sopra o Espírito Santo sobre os discípulos e dá à igreja, na pessoa dos sacerdotes, dos apóstolos, o sacramento da confissão. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Quem não for, não foi. Então, gostaria de proclamar aqui, como, aspas, evangelho, praticamente um evangelho, a primeira leitura, né? A primeira leitura da missa do domingo, que é a narrativa do Pentecostes, que está lá em Atos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Diz assim, vai aparecer na tela para você. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando, não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos, aqui está então a narrativa. Chegou o dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa judaica, né, que significa 50º dia. 50 dias após o povo atravessar o Mar Vermelho com Moisés, lá no Antigo Testamento, Moisés sobe no Monte Santo, no Monte Sinai, e recebe de Deus a aliança. Então o povo instituiu essa festa. Deus nos deu uma lei. Olha que lindo. Deus quer ser companheiro, amigo. Deus quer ser, posteriormente vai se aprofundar esse entendimento, Deus quer ser o esposo, né, do povo. E para isso ele deu a lei, os 10 mandamentos. E o povo, então, para agradecer tão grande dom, os mandamentos são um dom de Deus, uma bondade de Deus conosco. Que Deus queira colocar umas regrinhas para a gente se relacionar com Ele. O que Deus viu em nós? E claro, os mandamentos de Deus, os preceitos do Senhor, são espírito e vida, né? Então o povo tinha, e foi ao longo do tempo instituindo essa festa. 50 dias após, eles vão ao templo levar as primícias das suas colheitas. Então, antes de comprar ou vender, negociar as suas plantações e as suas colheitas, o trigo, enfim, primeiro a parte de Deus, a oferta das primícias.
levavam ao templo os feixes para serem queimados como louvor a Deus, que dá a chuva, que dá o sol. Então tem toda aqui uma imagem das ofertas, dos dízimos, né? Primeiro a Deus, como uma gratidão por Deus ter dado a lei. Bom, agora chega um novo Pentecostes. Eles estão reunidos em oração, como Jesus pediu, e nesse dia vai ser dado aquele que escreve a lei dentro do nosso coração e que confirma em nós a nova lei do amor e que nos dá o dom da fé, da esperança e da caridade de um modo sobrenatural. Aquele que nos une ao próprio Deus. É derramado então o Espírito Santo, se cumpre a promessa de Jesus. João Batista batizou com água, vocês serão batizados no Espírito Santo e no fogo dentro de poucos dias para serem minhas testemunhas. E aí nós vemos, quando chega o dia de Pentecostes, reunidos em oração, começa um vento impetuoso, né? Começa um vento impetuoso, que nos lembra lá Ezequiel capítulo 37, o vale de ossos secos, quando sopra um vento impetuoso, né? Só que esse vento agora traz línguas de fogo, porque o Pentecostes é então a lembrança para nós, né, do Sinai, da nova lei, mas o Pentecostes também é lembrança na cabeça do povo judeu da Torre de Babel, quando as línguas se confundiram e ninguém se entendia mais com ninguém. E nós vemos aqui como fruto do Espírito Santo, com seus dons e carismas e as coisas tão extraordinárias, todos nós escutamos eles anunciando as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Veja, o Espírito Santo de Deus não veio trazer confusão, perturbação. Ele vem trazer paz e unidade. E ele vem trazer comunicação. Quando um Pentecostes acontece nas nossas vidas, então, a gente passa a ver os mandamentos de Deus como dom, bondade, não como peso e opressão. Se estou vendo assim, é porque falta o Espírito. Quando o Espírito Santo de Deus vem, nós somos capazes de falar a língua que o outro entende, escuta. Quando o Espírito Santo de Deus vem, nossos ouvidos passam a ser capazes de entender as coisas de Deus, porque para muitas pessoas as coisas de Deus é grego, né? A pessoa não entende nada. Quando eu tenho o Espírito Santo, eu simplesmente começo a entender o que eu nunca entendi. Quantas pessoas vivem essa experiência? Padre, eu ia na igreja, quando eu ia na igreja não entendia nada, para mim não fazia sentido. Agora parece que eu entendo tudo. É porque veio o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo de Deus vem, nós passamos a anunciar Jesus, partilhar Jesus, falar de Jesus, né? Testemunhar Jesus ao próximo. E é um testemunho, uma palavra que causa alegria e esperança em meio aos barulhos e perturbações da vida. Eu estou gravando aqui a homilia, está passando carro de som, a obra está acontecendo, às vezes vai entrar um ruído para vocês, mas é isso aí. Olha lá, em meio a tantos barulhos do mundo, a voz de Jesus e o nome de Jesus não pode ser silenciado. Então, quando o Espírito Santo vem, eu mudo o que penso, o que sinto sobre os mandamentos. Quando o Espírito Santo de Deus vem, eu sou capaz de falar de um jeito que o outro vai entender. Quando o Espírito Santo de Deus vem, eu passo a entender o que nunca entendi. E quando o Espírito Santo de Deus vem, nós somos curados dessa mudez. Meu querido, minha querida, você também nasceu para anunciar Jesus, para dividir Jesus com as pessoas, né? Talvez você não nasceu para ser pregador do Evangelho, né? E não fique agora querendo imitar e fazer cover de características de pessoas que você tenha por ungidas e tudo mais. Seja você. Mas entenda sua vida e sua palavra. Comunicar Jesus. Ser capaz de pontuar Jesus nas situações. Como foi aquela primeira pequena comunidade e multidão, né, dos apóstolos reunidos ali com uma pequena comunidade já, pessoas aqui que a gente nem sabe o nome, mas que eram capazes de dividir Jesus com o próximo. Quando o Espírito Santo de Deus vem, tudo se renova. É o refrão daí do Salmo do domingo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. E esse Espírito move em nós a fé, porque daí vem a segunda leitura. Irmãos, da carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Então, esse gosto por Jesus, que aqui tem um dos dons do Espírito Santo, né, subentendido, que é o dom da piedade. Ser piedoso, gostar de Deus, gostar da igreja, gostar da celebração, gostar de Jesus, né? E aí vai falar da unidade. A cada um é dada a manifestação do Espírito Santo para o bem comum. E aí Paulo termina dizendo, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. Um dos sinais que temos do Espírito Santo é a vida comunitária. É muito estranho esse Espírito, essa unção que você recebeu, que agora fez você pensar que você vai abrir uma igreja para você, que você não precisa rezar,
Que batismo no Espírito Santo é esse que faz você falar, não, eu rezo no meu quarto, eu e a palavra? Que história é essa? Formamos um só corpo e te foi dado algo para o benefício do corpo de Cristo, que é a igreja. Então esses pentecostalismos baratos aí, que isolam as pessoas numa presunção, que elas não precisam de nada nem de ninguém, porque agora elas criaram um canal vertical com o céu aí, isso é sem vergonhice, para dizer o mínimo. A experiência do Espírito, carismática, pentecostal, e cada um dê o nome que prefira, essa experiência é muito íntima com o Espírito Santo. Nos faz entender o corpo de Cristo, que é a igreja, e o serviço a Ele. Né? E aí, para o Evangelho do domingo, vai ser então o Evangelho lá do Domingo da Misericórdia, o primeiro domingo após o Domingo da Páscoa, quando Jesus entra, sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos, e aí o Espírito Santo dá. Somente aos apóstolos e não à multidão dos que creem, aos apóstolos, aos que receberam de Jesus o chamado e o sacramento do sacerdócio. A eles, e só a eles, é dada essa palavra, né? Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, serão retidos. Aqui está um presente do ressuscitado na ação do Espírito Santo. O sacramento da confissão, quando o Espírito Santo vem, gera em nós um quebrantamento, um arrependimento de pedir perdão. Né? Pedir perdão a Deus. Ah, padre, por que eu não posso pedir perdão a Deus direto para Deus? Por que eu tenho que confessar com o padre? Você tem que confessar com o padre, primeiro, por causa desse evangelho aqui. Receber o Espírito Santo. Jesus está falando só com os apóstolos. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Aí, o que eu vou fazer? A quem não perdoar, não vai perdoar. E também porque, mas vamos aprofundar isso, todo pecado que eu cometo, por mais íntimo, secreto, ninguém ficou sabendo, não deu em nada. Ai, Jesus, nunca mais eu faço. Esse pecado, que ninguém ficou sabendo, que ninguém viu, ele foi um pecado contra a igreja. Porque quem é você, pecador? Quem sou eu, pecador? Ah, eu sou filho de Deus, Ah, eu sou pecador, Eu sou membro do corpo de Cristo. Por isso, ainda que eu cometa um pecado que ninguém saiba, eu feri a igreja. É a mesma coisa de você ter uma encravada, é a mesma coisa de uma parte do seu corpo fica enferma. Não precisa o corpo todo estar doente para a gente sofrer. Uma parte está enferma. Por isso, meus irmãos, que a gente pede perdão a Deus através dos ministros da igreja, porque todo pecado, ainda que ninguém saiba, é sim um pecado contra a igreja, porque eu não sou solto no mundo, eu estou inserido na igreja. Eu firo a igreja, eu enfraqueço espiritualmente a igreja quando eu vivo no meu pecado, no meu segredo, na minha mentira. Portanto, nos reconciliamos com Deus, como Deus quis fazer isso, através dos seus ministros, através da igreja. E que hoje, então, na minha vida, na sua, na nossa história, na nossa casa, o refrão desse salmo da missa do domingo seja para nós oração e súplica. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Deus abençoe você. Um santo Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.